Atos capítulo 19, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Irmãos, esse texto faz parte de um contexto em que havia, em Israel, alguns exorcistas ambulantes. Essas pessoas eram pessoas que ganhavam dinheiro, supostamente expulsando demônios, fazendo rituais expulsando demônios. Judeu ganha dinheiro com tudo, e eles ganhavam dinheiro com isso. E eles observaram, irmãos, que Paulo ele tinha esse ministério, ele expulsava demônios. Quando ele pregava, ele ministrava, a palavra, e de repente algumas pessoas se endemoniavam, enfim, ele expulsava demônios. E aí, irmãos, esses judeus, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles disseram: ora, Jesus eu já sei que ele tem poder, e Paulo também parece ter um grande poder, então nós vamos expulsar demônios no nome dos dois. E havia uma pessoa que se endemoniou, e havia esses exorcistas ambulantes, 7 irmãos, logicamente, de um mesmo pai, chamado Seva. E aí, irmãos, esses 7 irmãos inventaram de expulsar esse demônio. E olha só o que eles fizeram. Eles chegaram e disseram: olha, nós te repreendemos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse: beleza, mas nós conhecemos quem é Jesus, sabemos sim, quem é Jesus, sabemos quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Olha só que coisa, irmãos. Esses filhos de Seva, meus queridos, eles aprenderam de uma maneira muito dura que ser conhecido aqui na terra não tem peso no reino espiritual, porque aqui na terra eles eram conhecidos como homens que expulsavam demônios, eles eram conhecidos como exorcistas ambulantes, mas não tinha peso nenhum no reino espiritual, irmãos, e eles aprenderam isso da maneira mais dura possível. Sabe por quê, meu irmão? Porque o demônio simplesmente deu uma surra neles, tirou a roupa deles e mandou eles embora para casa. Eles foram para casa totalmente humilhados, lapiados, arrebentados, e humilhados de uma maneira assim descomunal, porque, irmãos, olha só que coisa, os demônios não conheciam eles. Vocês quem são? Conhecemos Jesus, lógico, Paulo é servo de Jesus, conhecemos Paulo também, mas vocês quem são? Olha que coisa, irmãos, eles não eram conhecidos no inferno. Portanto, meus queridos, os demônios não se incomodavam com eles, não sabiam nem quem era. Meu irmão, a pior coisa do mundo, é as pessoas não saberem quem a gente é, Tem, inclusive, meus queridos, a minha família tem uma brincadeira interna, que a gente estava assistindo uma vez aquele desenho, Kung Fu Panda, E chega lá um dos vilões do Kung Fu Panda, ele diz assim: eu sou o poderoso, sou o poderoso tal. Aí uns bichinhos lá falam assim: poderoso quem? Eu sou aquele que fez o quê? Então, a pior coisa do mundo, irmão, é quando a gente acha que alguma coisa não é ninguém. Ninguém conhece a gente. E assim, meu irmão, eram com os filhos de Seva. Mas uma coisa aqui me chama a atenção, irmãos. Me chama a atenção o seguinte: é que o demônio disse assim: nós sabemos muito bem quem é Jesus e conhecemos Paulo. Aí eu pergunto: por que aqueles exorcistas não eram conhecidos pelos demônios, mas Paulo era conhecido? Por quê? Certamente Paulo incomodava o inferno. Você está entendendo, irmãos? Paulo incomodava o inferno. E aí, meus queridos, vem uma pergunta para nós: será que nós incomodamos o inferno? Aí talvez você está dizendo, talvez aí você em casa também esteja dizendo o seguinte: mas eu não quero nem saber se eu incomodo ou não quero ter nada a ver com o inferno. Mas uma coisa é certa, meus queridos: o demônio, o diabo, ele é o nosso adversário, é ou não é, irmãos? E se ele não tem ciência de nós, se nós não incomodamos, tem alguma coisa errada, Porque se ele é o nosso inimigo, ele tem que estar incomodado conosco. Então, meus queridos, nessa noite, eu quero trazer essa mensagem, vou trazer essa mensagem. Será, irmãos, que nós estamos incomodando o inferno? Será que nós estamos incomodando o inferno? E através de algumas coisas pontuais na vida de Paulo, nós vamos saber se estamos ou não incomodando o inferno. Por quê? Paulo incomodava o inferno, irmãos? Paulo incomodava o inferno porque ele era um crente de verdade. Amém, queridos? Olha só, amados, o que é que ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos,
Paulo era um crente de verdade, porque ele havia passado por diversas coisas, mas nunca deixou o evangelho. Aqui nesse texto ele fala de marcas, né? Marcas de Cristo. A gente gosta de filosofar em cima dessas marcas, né? Marca da obediência, marca da pregação do evangelho. Mas quando ele falou isso, ele estava falando de marcas de verdade, né? Se os irmãos lerem, depois os irmãos leem lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, você vai ver que ele fala lá que ele levou 5 quarentenas menos 1, ou seja, eles nos davam as 40 chibatadas, davam 39, para o cabo não sofrer muito, né? Não chegava a dar os 40, mas 5 vezes aconteceu isso. Ele foi apedrejado, quase morto, ele teve em naufrágio 3 vezes. Os irmãos entendem, irmãos? E tudo isso ele passou, mas não deixou a Cristo, ele era um crente de verdade. Aí eu pergunto, meus queridos, o que é que acontece conosco? Às vezes, irmãos, uma pandemia como aconteceu, quantos crentes se afastaram do evangelho? Não é, irmãos? Só porque ficou alguns meses em casa, né, assistindo através dela, acabou-se o fogo da pessoa. Meus queridos, o apóstolo Paulo era um crente de verdade, porque a despeito do que acontecia com ele, ele estava firme. Ele era um crente de verdade, irmãos, porque ele vivia para a glória de Deus. Foi ele quem disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele era um crente de verdade, porque ele conseguia e ele fazia as coisas que agradavam ao Senhor. Não é? E o que é que os crentes fazem hoje, irmãos? Fazem o que lhe agrada, não é verdade, irmãos? Se eu não tiver com vontade, eu não vou. Se eu não sentir, tem uma história de dizer, se eu não estiver em paz, se eu não sentir paz, às vezes essa paz é associada à preguiça, né? Mas deixa para lá. Não é? Se eu não sentir paz, eu não vou, não faço. Irmãos, ele disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um crente de verdade, porque ele também estava ancorado na palavra de Deus. Ele disse ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Meus queridos, o apóstolo Paulo tinha uma certeza na palavra. Amém, queridos? Ele costumava dizer: uma coisa eu sei, não é? Porque ele tinha certeza da sua fé em Deus. Amém, amados? Eu pergunto a você: você tem fé realmente na palavra? Ou esse livro, o que é que ele é para você? É apenas um compêndio? É apenas algo que você coloca debaixo do braço e vai para a igreja no domingo? Ou ele é a sua regra de fé e prática? Ou tem algo, alguma revelação, né? Alguma coisa maior do que a palavra para você? Porque se tiver, meus queridos, nós temos que aprender com Paulo, que estava ancorado nas promessas de Deus, na palavra. E é isso, meus queridos, o que hoje nós precisamos entender. Nós, como crentes, que a palavra de Deus é a maior profecia, é ela que nos guia, é ela que nos alimenta, e não os shows, né, que existem por aí, os shows pirotécnicos do meio, né, gospel, que acontece. Não estou falando de show de música, mas os shows aí, as línguas estranhas, os mover, os rodado e etc., que, as revelações que tem por aí, não é isso que alimenta a alma do crente, não, é a palavra. E olha só, irmão, por que isso incomodava o inferno? Sabe por quê, meu irmão? Porque ser crente de verdade quer dizer que pode até matar o corpo, mas ele está vivo para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Paulo, ele era um crente de verdade, porque ele havia morrido para o mundo. Ele disse também em Gálatas 6,14, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Ele era um crente de verdade, ele incomodava o inferno, porque ele tinha morrido para o mundo. Quando ele fala que o mundo está crucificado para mim, já não tem mais valor algum. Irmãos, se ele morreu, quem é que poderia matá-lo? Não é? Isso incomodava o inferno. Irmãos, se ele morreu, como é que o diabo ia tentá-lo? Se aquilo já não valia mais nada para ele. Não é, irmãos? É aquela história. Como é que você é tentado por uma coisa que não lhe atrai? Não é verdade, irmãos? Isso incomodava o inferno. Incomodava o inferno porque ele considerava as coisas do mundo como nada. Não é? As Bíblias mais antigas traz o texto, a expressão esterco. Ele considerava as coisas do mundo como esterco. Não é? Olha só o que é que ele diz, meus queridos, em Filipenses 3,8. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. As Bíblias antigas diz esterco, né?
para ganhar a Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele era um crente de verdade, porque o mundo para ele não valia nada, não é? E a gente tem que meditar, será que o mundo tem valor para mim? As coisas do mundo têm valor para mim? Às vezes até é mais valorizado do que o Evangelho, é mais valorizado do que a sua própria igreja, do que os seus irmãos em Cristo, não é? Quantas vezes a gente bota a mão no ombro de uma pessoa do mundo e diz, esse daqui sim é melhor do que muito crente, não é assim, meu irmão? E eu sei que tem pessoas aí online que estão dizendo, não, mas eu tenho aquele amigo, aquela amiga, meu irmão, uma pessoa irregenerada que tem nos seus conceitos, né? Nos seus valores, o mundo no coração não pode ser o melhor amigo de um crente. Você está entendendo, irmãos? O crente deve morrer para o mundo e o mundo para ele. Quando o crente ele é assim, um crente de verdade, incomoda o inferno. Você está entendendo, meu irmão? Quando o crente tem esses valores, o inferno se incomoda. Não é? O inferno, meus queridos, fica em polvorosa porque existe um crente de verdade. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque Paulo incomodava o inferno. Ele incomodava o inferno porque ele tinha uma visão real do mundo. Ele disse em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na minha versão diz aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não tinha uma visão desfocada do mundo. Não, é legal aquilo ali, aquela pessoa é muito boa, aquela instituição, aquilo ali é demais, sabe? O mundo não é tão ruim assim, não. Afinal, eu faço parte do mundo, eu tenho que estar no meio dele. Meu irmão, Paulo disse, todos pecaram, inclusive nós, mas nós somos pecadores regenerados. Você está entendendo? Ele tinha uma visão real do mundo, meu irmão. Ele viu os homens como eles são, como pecadores. A gente fica divinizando as pessoas, não é, meu irmão? Um artista diz, não, agora eu sou cristão, pronto. É praticamente um Deus, as pessoas se dobram diante dele. Não é assim, meu irmão? Quando que, na verdade, uma pessoa que recebe a Jesus, ela tem que passar um tempo sendo discipulada, não é? Sendo trabalhada. Às vezes, esses artistas aí, né, recebem Jesus, a gente, não, já vai divinizando. E tem pessoas do mundo, tem instituições do mundo, meu irmão, tem coisas do mundo que a gente fica, né, não, aquilo ali é muito legal, meu irmão, o mundo jaz no maligno. Paulo via isso, e ele via as pessoas como elas eram, pecadores. Ele viu o mundo como ele é, dominado pelos demônios, porque o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 4:4, ele fala do rei desta terra, o príncipe desta terra, o príncipe deste mundo, porque este mundo é dominado pelo demônio. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Os crentes hoje, meu irmão, vê o mundo como uma coisa muito boa, não é? Quando eu falo de mundo, eu estou falando do planeta Terra, estou falando desse sistema, né? É muito bom, é muito legal, eu tenho que fazer parte disso. Canta as mesmas músicas, assiste as mesmas coisas, participa do mesmo, age da mesma maneira. Não é assim, meu irmão? Simplesmente a diferença é, eu vou à igreja no domingo, e às vezes nem vai, né? Às vezes nem vai, simplesmente eu sou cristão, pronto, a diferença é essa, meu irmão. Paulo viu o mundo como ele de fato é. Hoje, meus queridos, o mundo, os crentes veem o mundo com a visão desfocada. Que o Senhor Jesus mude o nosso foco, ou que ele centralize o nosso foco, para que nós vejamos o mundo como Paulo via, decaído, carcomido pelo pecado. Amém, irmãos? E por que ter uma visão real do mundo incomoda ao inferno? Por que Paulo incomodava por ver o mundo como ele era, irmãos? Porque quando a gente vê o mundo como ele é, o diabo não consegue dourar a pílula para nós. Você está entendendo, meu irmão? Porque muitas vezes nos é apresentado um divertimento, uma coisa que a gente, não, isso é muito legal, é muito bom. O diabo doura a pílula de uma forma que a gente pensa que é bom. Não foi assim que ele fez com Jesus? Ele disse, olha, em todos os reinos do mundo eu te darei, se tu prostrado me adorar. Ora, meu irmão, ele estava oferecendo ao dono do universo as glórias do mundo, olha só, e ele estava adorando de uma forma, é aquela história, meus queridos, é uma pessoa vender gelo a um esquimó, não é? Mas esse gelo aqui é muito legal, você precisa dele, e dependendo do vendedor, meu irmão, o esquimó vai comprar o gelo, não é assim? E o diabo, ele faz isso, ele dora a pílula. Mas, meus queridos, se de fato nós vemos o mundo como ele é, o diabo não vai conseguir fazer isso. Amém, queridos? E o diabo se incomoda, o inferno se incomoda quando nós temos a visão real do mundo, porque ele não vai conseguir introduzir
os seus ministros do nosso meio. Você está entendendo, meu irmão? Aqueles crentes do tem nada a ver, esses não conseguirão ser introduzidos no nosso meio, porque nós temos a visão correta do que é o mundo e do que os crentes deveriam ser. Irmãos, por que Paulo incomodava o inferno? Ele incomodava o inferno porque ele via o evangelho da maneira correta. Ele tinha a visão correta do evangelho. Sabe como ele via o evangelho, irmãos? Como o poder de Deus. Romanos 1,16 ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, como é que as pessoas veem o evangelho hoje? As pessoas veem como causa de ganho, não é verdade? Aqueles que estão para cá do púlpito querem ganhar dinheiro, não é verdade? E aí engendram diversas mentiras para ganhar dinheiro. E quem está para lá do púlpito também, se engane não. Tem pessoas que não vão para a igreja para adorar, vão para a igreja para receber, não é? Vão dizimar para ter mais, vão para a igreja para ser abençoado de alguma forma. Não é assim, irmãos? As pessoas estão vendo a igreja, o evangelho desse jeito, como causa de ganho. As pessoas veem a igreja como curral eleitoral. As eleições estão vindo aí, meu irmão. Os políticos já estão começando a cercar da igreja, na verdade. Esses dias eu vi, meu irmão, Cabo Daciolo levar Ciro Gomes para a igreja. Ciro Gomes estava lá com aquela cara de bêbado dele, né? O Daciolo com a Bíblia assim, ele lá. Parece até que está valendo, estava demais, na igreja lá. Irmãos, tem outros por aí, ateus, viu, meu irmão? Ateus convictos, os irmãos sabem de quem eu estou falando, não é? Que foi fazer um encontro com pastores da esquerda, não é? Gleice Hoffmann, aquele Haddad, o próprio Lula já fez encontro. Meu irmão, 3 ateus estavam lá, mas porque querem se assenhorar da igreja como curral eleitoral. Cuidado, e não só esses políticos, mas os daqui, né? Os de perto. Né? Vai ter agora eleição para deputado. Pode esperar, meu irmão, como as igrejas vão lotar. E as propostas de vote em mim para ter 1 milheiro de tijolo, né? Vote em mim para eu acertar aí o telhado da sua igreja. Não é assim que acontece, meu irmão? Porque ele vem à igreja como curral eleitoral. Irmãos, muitas pessoas veem a igreja como um local para se sentir bem, um encontro social, um local para escutar boa música e ter uma palavra de autoajuda que vai massagear o ego. Meus queridos, mas Paulo viu o evangelho da maneira correta, como o poder de Deus. Os irmãos entendem? Para a salvação. Meus queridos, se nós queremos incomodar o inferno, nós temos que ver o evangelho da maneira correta, como o poder de Deus para a salvação. Diga glória a Deus, irmãos. E por que isso incomoda o inferno? Porque isso prova, meus queridos, que eles já estão condenados. Isso prova que eles já foram vencidos. Quando nós vemos a igreja, o evangelho, como o poder de Deus para a salvação, prova que o tempo do diabo já está próximo. Amém, queridos? Meus amados, por que o apóstolo Paulo incomodava o inferno? Ele incomodava o inferno porque ele tinha certeza que era cidadão do céu. Olha só o que ele diz a seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, o reino desse mundo não encantava a Paulo, por isso ele almejava o céu. Os irmãos entendem? Ele tinha certeza da sua salvação, não porque Paulo era um apóstolo, não porque ele tinha feito alguma coisa pelo evangelho, mas porque o próprio Cristo já fez por ele, já havia morrido por ele. Diga glória a Deus por isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que era cidadão dos céus, mas infelizmente os crentes hoje estão cada vez mais cidadão da terra. Não é verdade, irmãos? Andam, vivem, comem, se vestem e etc., querendo ser do mundo, parecer do mundo. Você está entendendo, irmãos? A vestimenta, né? O linguajar, isso é coisa pequena, isso é coisa pouca. O pior, irmãos, é a atitude mundana. Eu estou falando da atitude mundana de muitos crentes. Amém, queridos? Estão cada vez mais cidadãos da terra. Mas Paulo disse, eu sou cidadão do céu. Ele disse, combati o bom combate. Não é assim? Agora eu vou ser entregue como libação ao Senhor. Eu vou para lá. Irmãos, quando ele estava na cadeia, ele escreveu numa das suas cartas, eu estou em dúvida.
se eu peço ao Senhor para ficar aqui e continuar o meu ministério com vocês, ou se eu vou logo para Ele, para estar com Ele. Olha a certeza, meu irmão. E quantos crentes hoje têm medo de perder a salvação? Aí não sei se só Deus é que sabe, não é? Está pior do que algumas pessoas de outras religiões, não é? Porque em outras religiões, se você perguntar, eles vão dizer, Deus é que sabe. No último momento, quem vai julgar é o Senhor. Meu irmão, a Bíblia me dá a certeza se eu sou salvo ou não. Amém, irmãos? Porque não depende de mim, depende do que Ele fez. Basta a mim apenas aceitar esse sacrifício. Paulo, ele era cidadão dos céus, irmãos, e se incomodava o inferno. Sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza que ia prestar contas diante de Deus. Ele sabia que um dia ia chegar diante do Senhor e prestar contas de tudo o que ele fez. É por isso que ele diz em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele sabia que no tribunal de Cristo ele ia prestar contas, e por isso, no aqui e agora, ele vivia de maneira a agradar ao Senhor. Aí eu pergunto, meu irmão, nós temos essa consciência que vamos prestar contas de tudo o que nós fizermos? Lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus disse que até das palavras frívolas, palavras inúteis, daquelas piadinhas, brincadeiras que a gente faz, a gente vai prestar contas diante de Deus. Está lá na palavra. Paulo tinha essa certeza e isso incomodava o inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque podia dar o que desse, ele ia fazer tudo para a glória de Deus. Você está entendendo, irmãos? E olha, meus queridos, essa noite eu estou tocando nesse assunto porque nós precisamos nos questionar como tem sido o meu proceder, como tem sido a minha vida. Será que realmente eu incomodo o inferno ou eu só faço mais parte de uma religião, sou mais um praticante de uma religião, um religioso? Porque se eu sou um praticante religioso, sabe o que é que acontece? Nós seremos um dos filhos de Seva. Vamos dizer, olha, pela autoridade daquele irmão lá que ora, eu vou expulsar. Não, o demônio vai dizer, quem é você? Você está entendendo, meu irmão? Agora eu e você, meus queridos, temos que ter essa certeza que de fato somos servos e filhos de Deus. Meus queridos, a verdade ela deve ser dita. Se nós não incomodamos o inferno, tem algo errado. Você está entendendo, meu irmão? Se nós não incomodamos o inferno, tem algo errado. Se o crente, quando dobra o joelho, meu irmão, não começa a pipocar, né? Pessoas perturbadas, né? Do capeta também começa a pipocar para se levantar contra você, tem alguma coisa errada. Se está tudo bem, se não tem ninguém se levantando contra você, o diabo não está, digamos assim, cutucando as pessoas para lhe perturbar, então você deve repensar o seu evangelho. Porque um cristão verdadeiro, quando ele dobra o joelho, o capeta fica logo doido. Pronto, ele vai me vencer. Não é assim, meu irmão? Aí começa a lançar um bocado de coisa na vida dele. Quando o crente começa a ler, estudar as escrituras, meu irmão, os demônios começam a ficar maluco, né? Começa a lançar um bocado de coisas para o cara não estudar. Não é assim, meu irmão? Quando você entra numa campanha de oração e jejum, meu irmão, aí começa a levantar confusão, é briga. Se isso não acontece, repense o seu cristianismo. Pastor, que palavra contrária é essa? É verdade, meus queridos. É experiência própria do que eu estou falando. Você está entendendo, meu irmão? Se nós não incomodamos o inferno, nós temos que pensar, será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Irmãos, quando Jesus chegou em Gadara, que ele colocou o pé, o capeta já levantou a voz, disse, já vieste perturbar-nos, não é verdade? Não é assim, meu irmão? E eu quero lembrar a você que Jesus falou o seguinte, obras maiores do que essa farás. Ou seja, nós temos que incomodar no mesmo nível. Você está entendendo, irmãos? O capeta tem que ficar incomodado comigo e com você. Amém, queridos? Você está entendendo? Então, se nós não estamos incomodando o inferno, nós temos que repensar a nossa atitude. Mas se nós queremos incomodar o inferno, nós devemos fazer como Paulo fez. Devemos imitar Paulo, porque ele era um crente de verdade. Ele não era um crente meia boca, como dizia meu sogro, não é um crente meia boca. Ou seja, não tinha uma conversão psicológica, não era um convencido. Paulo era um convertido. Você está entendendo, meu irmão? Por isso ele incomodava o inferno. Se eu quero incomodar o inferno, tem que ter a visão real do que é o mundo. O mundo não é bom não, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Sabe o que isso quer dizer? Você não é daqui não, meu irmão. Você é de lá, você é do céu. Nós estamos passando uma temporada aqui.
Temos que ter a visão correta. O mundo jaz no maligno. Nada do mundo presta para você. Deixa eu dizer aqui uma palavra profética para você, meu irmão. Nada do mundo presta para você. Você é cidadão do céu. Você foi escolhido para ir para o céu. As coisas daqui não podem te encantar. Irmão, se nós queremos incomodar o inferno, nós temos que ter a visão real do que é o Evangelho. O Evangelho não é uma brincadeira, é uma filosofia. O Evangelho não é um lugar para você se sentir bem ou você ganhar alguma coisa. Meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus expresso na terra. A igreja é o corpo de Cristo, onde ele se expressa. A igreja, o Evangelho não é brincadeira. Nós temos que ter esta visão. Amém, queridos? E se nós queremos ir para o céu, nós queremos incomodar o inferno e ir para o céu, eu tenho que ter a certeza de que eu sou um cidadão do céu. Você pode até dizer assim, mas que arrogância, mas é verdade, meu irmão. É este livro santo que me dá a garantia que todo aquele que recebeu a Jesus como Salvador, João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Se nós recebemos esse sacrifício, vivemos a nossa vida para Ele, o céu é garantido. Porque se depender de mim, das minhas obras, eu estou perdido. Eu tenho que ter certeza, meu irmão, que eu sou cidadão do céu. Ah, meu irmão, eu sei que eu estou falando aqui de uma maneira bem profética para você nessa noite. Eu sei que muitas pessoas olham para você e dizem, não é nada, não é ninguém. Mas talvez, meus queridos, lá no inferno há um rebuliço grande quando você dobra o joelho, porque o diabo sabe o poder que tem a sua oração. O diabo sabe, meu irmão, que quando você se dedica ao reino, quando você realmente diz, eu faço parte de algo maior do que eu, do Evangelho, o diabo estremece, porque ele sabe que o reino dele está abalado. Será abalado, irmãos. Uma vez eu fui em busca de um jovem, ainda não era pastor. Eu era apenas presbítero, mas fui em busca de um jovem que tinha se afastado da igreja. E o jovem começou a me contar diversas coisas, aquelas desculpas, né, que todo desviado dá, né? Hoje em dia não se chama mais de desviado, se diz desigrejado, né? Desviado era nos tempos passados, hoje é desigrejado. Então ele deu aquele monte de desculpas e tal, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu estava falando aqui, me lembrando dele. Eu coloquei o dedão assim na cara dele e disse, olha, sabe por que isso aconteceu? Porque o diabo sabe que você é prejuízo para o reino dele. Ele jogou esse monte de coisa para você. As desculpas que ele deu, eu já descartei todas. Você se afastou porque você deu vazão, deu lugar à carne. O diabo jogou isso tudinho, porque ele sabe que você é prejuízo para o reino dele. Esse jovem, para a glória e honra do Senhor, voltou para o Senhor. Mas eu quero dizer a mesma coisa para você, meu irmão. As coisas acontecem porque o diabo sabe que você é prejuízo para ele. Está entendendo, meu irmão? Quando você levar a sério este reino, quando você levar a sério a mensagem do Evangelho, você vai abalar as estruturas. Então, meu irmão, que eu e você possamos viver assim, que nós possamos ter essa certeza, não ser teóricos, ou seja, não ser apenas de lábios dizer que é, porque é bonito dizer que é cristão, que é crente, né? Hoje em dia é até uma afronta você dizer que é crente, você tem que dizer que é cristão, porque quando você diz crente, já dá aquela entronchada de olho, aí diz, não, é cristão, porque cristão tem um bocado de cristão, católico é cristão, testemunho de Jeová é cristão, não é verdade? Adventista é cristão, então está no meio do bolo. Não, meu irmão, você é crente, é evangélico, protestante, servo de Deus. Não tenha vergonha deste nome, não. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Se envergonhe não, diga, eu sou crente, cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. Tenho orgulho desse nome que Deus te deu. Porque, meus queridos, quando nós éramos do mundo, nós tínhamos orgulho do que éramos, pecadores, inveterados, a gente tinha orgulho de dizer isso, não é verdade? Eu tinha um orgulho do mundo de dizer, eu sou headbanger, olha mesmo, eu sou... Metaleiro é uma coisa que inventaram, mas né, a gente dizia, eu sou metaleiro, eu gosto de metal, eu tinha um orgulho do mundo de dizer isso. Hoje eu tenho uma vergonha terrível das besteiras que eu fiz, mas eu fico colocando, né, lado a lado as coisas. E hoje eu não posso ter vergonha de dizer, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Eu não posso me envergonhar, eu tenho que me orgulhar, porque Deus, Criador dos céus e da terra, morreu por mim e me deu o seu sangue como propiciação pelos meus pecados. Ele pagou um preço que eu não poderia pagar.
o preço da justiça de Deus, que clamava por justiça porque eu pequei, e Jesus pagou por mim, eu tenho que me orgulhar. Então, meus queridos, que nós levemos esse evangelho à verdade, ou seja, de verdade, que nós sejamos realmente crentes fiéis para abalar o inferno. Amém, irmãos? E quando você dobrar o joelho, você pode não estar sentindo nada, você pode não estar, tendo aquela brisa espiritual, mas sabe de uma coisa, o inferno se estremece, porque você é perigoso para o inferno. Amém, queridos? Vamos terminar esse culto cantando louvor ao Senhor. Eu quero...